A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, querido irmão, nessa sexta-feira, dia 16 de setembro, e como eu sempre falo aqui para você, sexta-feira é de Deus, não é? Amanhã é sábado, o dia do descanso, e depois é domingo, o dia do Senhor. E hoje, querido, eu acho que eu vou ficar parecendo a sua avó falando com você. Porque hoje, no nosso devocional, o que eu quero te ensinar é: aprenda a ouvir os mais velhos. Bom, abra um parênteses. Na verdade, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Escute Deus falando através da Bíblia, através das pessoas. Mas, dentro de uma normalidade, você deveria considerar o conselho dos anciãos. Você deveria considerar a opinião dos mais velhos. Você deveria, no mínimo, parar para ouvir o que aquelas pessoas que chegaram antes de você têm para falar. Nunca ignore o que os mais velhos têm para ensinar. Isso é o que nós aprendemos aqui no caso de Roboão. Você sabe, Roboão, já aqui agora, ele era o rei. Salomão morreu, Roboão se tornou o rei, filho de Salomão. E aí, Roboão, ele é o personagem bíblico que vai estar envolvido aqui na divisão do reino. Se você não sabe, aqui na história, aconteceu a divisão do reino. Agora, você vai ter o reino do norte e o reino do sul. E isso vai acontecer com Roboão. Mas por quê? Escute bem. 10 tribos de Israel estavam cansadas, do imposto alto. E aí eles procuraram Roboão, pedindo que Roboão abaixasse os impostos, diminuísse o valor cobrado. O que Roboão fez? Roboão foi conversar com os conselheiros do pai dele. Olha, que o pai dele era Salomão, o homem mais sábio que existiu, não é? E ele foi pedir o conselho dos conselheiros do pai. E a Bíblia diz que Roboão ignorou, não ouviu o conselho dos mais velhos, mas preferiu o conselho dos jovens que cresceram junto com ele. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que o reino se dividiu, porque não houve sabedoria dele para ouvir o conselho dos mais velhos. Houve divisão no reino. Aquelas 10 tribos se rebelaram e ele perdeu parte do reino. Sabe, foi um momento triste na história de Israel. E muito disso aconteceu porque esse jovem rei não teve humildade para ouvir o conselho dos mais velhos. Isso está aqui em 1 Reis 12, versículo 8. Olha o que diz: porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então, querido, é claro que você vai, em primeiro lugar, buscar ouvir a voz de Deus, mas não ignore o conselho dos irmãos mais velhos. Não ignore o conselho de pais espirituais, irmãos que chegaram antes, que têm mais experiência. Não faça como Roboão, não jogue fora o conselho dos anciãos. Amém? Esse foi o nosso Café com Fé de hoje. Que o Senhor te abençoe.